Olá, no nosso café epistemológico de hoje, nós vamos estar falando sobre o método psicoanalítico dragoniano, nosso método, e, portanto, eu vou dar uma introdução ao mesmo. Vou pegar o livro para ter uma sequência e sobre o prefácio do autor. Por que prefácio do autor? Porque existe prefácio que pode não ser do autor. Por isso não é nenhuma redundância. O método dragoniano, com enfoque na psicologia da alma e a epistemologia psicoema espiritual, tenciona resplandecer luz nos abissais que está incognitivo e inconsciente, mas que reflete nas decisões e indecisões de uma pessoa, de um comportamento humano. Mas, acima de tudo, clarifica uma síntese integradora do eu interior com o eu exterior, do quociente espiritual, emocional e intelectual, quebrando com postulado conclusivo do amplo saber científico, não podemos abrir mão disso, e transcendental, quebrando paradigmas que engessam a teoria do conhecimento e que repousa sobre a prática da ciência. Portanto, é inexorável, uma apreciação com exame minucioso do livro mais antigo e inerrante da história, de aproximadamente 6 milênios, que continua vivo, eficaz, odierno, contemporâneo e no porvir. Ou seja, não está limitado no tempo e espaço, pois é atemporal. Seu princípio é eterno, que não tem começo, e seu fim não tem conclusão, pois é interminável. Seu autor se apresenta como sendo alfa e ômega, primeira e a última letra do alfabeto grego, mas que existe até os dias odiernos. Nas palavras do escritor João, já agora na era cristã, no primeiro século da era cristã, ele começa dizendo em seu livro o seguinte: no princípio era o Logos, que no grego significa a etimologia da palavra verbo, e o verbo estava com o eterno, e o verbo era o eterno. Interessante isso, é bem minucioso esse escritor. Portanto, eu direi que o eterno é um adjetivo ou uma gramática linguística para dizer que é atemporal, sem início e sem fim. Nossa estrutura física foi criada do barro pelo eterno, quando fez a posteriori ter feito a terra. Porém, o homem é a única criatura que recebeu o sopro divino, que por ser um sopro do eterno, recebeu o quociente espiritual. Por isso que nós trabalhamos, porfiamos, trazer mais luz para essa matéria, porque não encontrei matéria concernente, principalmente dentro da psicanálise, da psiquiatria, da psicologia. Por isso que nós trabalhamos com a psicologia da alma, sem ser redundante, porque psique, do grego, é alma, mas logos, estudo da alma. Mas geralmente nós não encontramos nos grades curriculares das faculdades da universidade concernente a isso. Por isso que nós estamos usando para ficar bem cravado, Talvez seja esse termo. Então, voltando aqui, sendo assim, o corpo físico é efêmero, pois é pó, mas o espírito, por ser sopro de Deus, é eterno. Nós temos foi Salomão que escreveu Eclesiastes, Eclesiastes. Salomão, um gênio de todas as épocas. Segundo a história, antes dele não houve nenhum sábio tanto quanto, e nem depois haveria. Ele escreve uns negócios muito profundos.
Estava lendo, tenho lido o livro dele, o livro de Eclesiastes. Não é eclesiástico, não, é Eclesiastes. E tem, assim, descoberto, né? Tem deparado com tantas profundezas, nuas e cruas, usando a linguajar mais odierno, né? Ele diz o seguinte, abre aspas, né? E o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volta para o eterno que o deu. Então, diria que o coeficiente espiritual é um sopro, aliás, é um sopro, obviamente, né? Mas ele sobrepõe os demais coeficientes, emocional e intelectual. Portanto, eu direi que é uma condição sine qua non para um atendimento psicoterápico, psicoanalítico, psiquiátrico, psicológico, para essa condição sine qua non para ter um atendimento eficaz. Porque, querendo ou não, ele sobrepõe aos demais. Isso nós temos hoje material científico que nos mostram isso e experiências também. E isso é muito interessante. Então, é bom conhecê-lo para que possamos, e não ignorá-lo, para que possamos estar fazendo um trabalho bem estruturado, bem eficaz, bem marcante, sendo bastante útil e necessário na vida daqueles que nos procuram. Mas nós devemos também levar em conta o quanto ele é significativo, esse coeficiente espiritual, para uma estrutura psíquica saudável, com uma homeostasia, né? É importante buscar essa homeostase, esse equilíbrio entre o eu interior, com o eu exterior, com o coeficiente espiritual que sobrepõe aos demais, o emocional e o intelectual, para que isso possa estar dentro de uma coinonia, uma direção com bastante prazer, porque a vida abundante ela é possível, mas muitas pessoas procuram viver uma vida de aflição que deveria ser a vida de aflição deveria ser pontual, mas a vida abundante ela deve ser perene e deve ser buscada, né? Que poderíamos também chamar de vida plena, a busca da planificação. Já há muitos anos, umas 2, 3 décadas trabalhando questão de vida plena. Na época focamos muito sobre isso, um grupo específico que trabalhávamos, e estava mostrando a eles, olha, vida plena, nós dizemos de vida plena, mas vida plena é um processo e não um estado de ser. É uma direção e não um destino, por isso sempre precisamos estar buscando, caminhando, e não podemos estar negligenciando o nosso bem-estar e essa plenitude. O importante é estar dentro desse processo. Então, essa é o nosso prefácio do nosso livro sobre o método psicoanalítico dagoniano, que trata sobre a psicologia da alma e a epistemologia psicoema espiritual. Meu sincero abraço e até o nosso próximo encontro para darmos continuidade também sobre esse tema. Nós postamos sobre a clínica da alma, né? E agora nós estamos falando sobre o livro. São duas coisas distintas. Até!